esteja em cada um dos nossos lares, com todos nós. Então, o nosso tema de hoje, né, o nosso estudo de hoje é sobre a fé e a caridade e qual a relação que uma tem com a outra, né? Então, vamos iniciar. Primeiro, eu gostaria de começar pelo conceito do que é fé, né? O que, afinal de contas, é fé? Porque a palavra fé tem uma série de sentidos, né? Fé é uma convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção. Credulidade, crença. Então, primeiro, a fé como uma convicção de uma verdade, né? De uma crença, de uma credulidade. Também a gente tem um outro sentido para a palavra fé, que é um conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. Então, nesse caso, a gente tem a fé relacionada ao conceito de religião, né? Aí também temos a fé como uma virtude teologal, né? Uma das 3 virtudes teologais. Também a gente pode entender fé como uma fidelidade a um compromisso, uma promessa, uma confiança, um crédito. Aí a gente tem aquela expressão de boa fé, né? A gente também tem confirmação de algum fato, comprovação, corroboração, validação, que é muito utilizado como um termo jurídico, né? E dou fé, né? E credibilidade, que se deve atribuir a um fato ou a um documento em que se fundamenta, daí resultando a veracidade do mesmo fato, da verdade afirmada. Então, a fé, resumindo, ela está sempre relacionada a uma confiança, ao sentido de confiança, de que você confia em alguma coisa. Então, basicamente, o que a gente pode entender é que fé e confiança está muito interligada, esses 2 conceitos de fé com confiança. Então, passando para o próximo, é uma convicção firme e inabalável de que algo é verdadeiro, mesmo sem nenhuma prova ou confirmação. Nesse caso, a gente tem a fé cega, né? Ou é uma absoluta confiança numa ideia. Quando eu confio tanto que eu não preciso ter nenhuma comprovação. Mesmo, às vezes, até que as evidências apontem o oposto. E essa imagem aqui do lado é uma imagem emblemática daquela passagem do Evangelho em que Jesus está caminhando sobre as águas e convida Pedro a vir caminhar com ele. E quando Pedro sai do barco para caminhar sobre as águas, ele afunda. Por quê? Porque ele não acreditava que aquilo fosse possível. Mesmo que Jesus estivesse na frente dele, caminhando sobre as águas, aquilo para ele não era uma convicção. E aí, quando Jesus puxa ele e traz ele para cima, ele começa a caminhar, a subir, né? E aí ele começa a acreditar que aquilo é possível. E aí sim ele consegue caminhar sobre as águas. Então, realmente o que quer dizer a fé, né? Bom, agora a gente tem aqui, né, uma outra passagem que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 1, que é sobre a fé para Jesus, né? E essa passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, como é que é? O que diz essa passagem? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E aí Jesus, diante dessa afirmação, né, do pai, o que ele fala?
Ele dá uma bronca nos discípulos, na verdade, né? Jesus responde: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Foi um pouco uma leve bronca nos discípulos, né? Porque, na verdade, o pai ele tinha primeiro apelado para os discípulos, né? E aí, tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E aí ele diz: os discípulos vêm perguntando: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Quer dizer, por que eles tentaram atender o rapaz antes e eles não conseguiram? E aí Jesus explica: por causa da vossa incredulidade, ou seja, a falta de fé, né? Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus passa a ideia de que a fé pode tudo. Com fé nós conseguimos tudo, mas precisamos primeiro acreditar que nós conseguimos, né? Daí nós temos alguns tipos de fé, né? Fé em si mesmo. A fé em si mesmo é a autoconfiança, é acreditar nas suas potencialidades. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm dificuldade em acreditar em si mesmo. E já tem outros casos de pessoas que acreditam tanto em si que duvidam de todo o resto, né? Então a gente tem os dois casos. Pessoas que acreditam demais e duvidam de todo o resto, e pessoas que não acreditam em si. Para você acreditar em qualquer coisa, primeiro você tem que acreditar em si, porque senão fica difícil. Primeiro você precisa buscar a fé dentro de si, né? E aí, daí você tem pessoas, tem o segundo tipo de fé, que é a fé em um poder supremo, superior, que nos acompanha desde a época primitiva, né? Desde que nós surgimos, né, como seres e nos entendemos, e a gente começou a observar os fenômenos da natureza, a gente começou a entender que existem coisas que independem da nossa vontade, que nós, como seres limitados, não temos controle sobre tudo. E aí despertou a nossa fé para um poder superior ou supremo. No caso, antigamente, quando a gente não tinha noção quais eram as divindades, o Sol, a Lua, depois nós passamos para uns deuses mais complexos, e atualmente, dependendo da orientação religiosa, nós temos crenças em Deus, em Alá, em Jeová, que na verdade é o mesmo Deus com nomes diferentes, né? E também existe um outro tipo de fé, que é a fé no outro. Pessoas que acreditam em outras pessoas, ou num grupo de pessoas, instituições, entidades, ou em um líder, em um mestre, em um guru, né? Então, esses são os tipos de fé. Além desses tipos de fé, nós temos também a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada, né? Então, a gente pode raciocinar a nossa fé. Bom, a fé cega é da seguinte maneira: o que é uma fé cega? Ela aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. Se choca com a evidência e a razão. Ou seja, eu acredito apesar das evidências, apesar da minha razão dizer que não é aquilo que é o correto, mesmo assim eu acredito. Se ela for baseada no erro, ela cedo ou tarde acaba desmoronando. Aí a pessoa acaba perdendo a fé. Por quê? Porque ela acaba se baseando em evidências que chocam a realidade. Aí ela acaba se desmoronando e a pessoa fica sem fé. O excesso desse tipo de fé, ela pode levar ao fanatismo. A pessoa passa a não enxergar mais nada além daquilo.
que ela quer ver, né? Já a fé raciocinada, ela se apoia nos fatos e na lógica e não deixa obscuridade, porque ela explica. Você acredita porque sabe, porque compreendeu, porque você tem evidências de que aquilo é verdadeiro. Pode não ser uma evidência material, mas pelo menos uma evidência lógica. Você consegue concluir logicamente que aquela festa, aquele ponto de fé está correto. Então, é muito melhor baseada. A base desse tipo de fé, ela é muito melhor. Ela não vai desmoronar como uma fé cega. Ela não corre esse risco, né? E é com base na fé raciocinada é que se assentam as bases da fé espírita. O espiritismo se assenta na fé raciocinada. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ela tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E isso é que traz a calma, a paciência, porque ela sabe que ela vai chegar ao objetivo. Já a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. A pessoa fica sempre com uma ponta de dúvida. Sempre ela tem uma questão que pode ser refutada, pode ser discutida, né? E já dizia o nosso codificador, né, Kardec, que a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se a minha fé pode encarar a razão de frente, ela é uma fé inabalável. Isso está no Evangelho, no capítulo 19, no item 7. E agora, a gente vai para uma outra parábola interessante, com mais um, onde Jesus, né, se defronta mais uma vez com a ideia da fé, né? A parábola da figueira que secou. Isso está no Evangelho, no capítulo 19, no item 8, e está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 23. Como é que é essa história? Quando saíam de Betânia, Jesus e os discípulos, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se para ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou as folhas, visto até porque não era tempo da figueira dar figos. Mas ele, como sempre, aproveitou a oportunidade para passar o ensinamento. Então ele disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso, né? Então, digamos que isso foi de manhã. Vamos agora, o que aconteceu depois? No dia seguinte, eles passaram novamente pelo mesmo lugar, pela mesma figueira. E eles viram que a figueira secou até a raiz. E aí, o meu amigo Pedro, como sempre, perguntou: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E aí Jesus falou o seguinte: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí, lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então é mais uma referência que Jesus faz à fé, dizendo que se você falar com fé, tiver convicção do que aquilo que você está falando, realmente acontece, né? E qual é o símbolo que ele quer, o que ele quer simbolizar com essa figueira que acaba secando, né? A figueira que não dá fruto é uma fé inoperante, improdutiva, que não dá fruto. Não basta ter fé, é necessário atuar na fé. Não é suficiente ser bom, é necessário agir com bondade.
não é satisfatório a gente saber, é preciso utilizar o que a gente sabe. Então, toda essa fé que a gente traz dentro da gente, se a gente não coloca essa fé numa ação, ela acaba secando, ela não dá fruto, como a figueira. E como é que a gente faz essa fé? O que a gente pode usar para essa fé agir? O que a gente usa? A caridade. Então, através da caridade, a gente exercita a nossa fé. Então, vamos agora conversar um pouquinho sobre o que é essa caridade. O que é a caridade? Qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. O amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos, é um outro conceito. A ajuda ou donativo que se dá aos pobres, esmola, é um tipo de caridade, a gente vai ver mais à frente. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil, benevolência, também. Mas o que Jesus nos diz em relação a isso? Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é a resposta na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Bom, seguindo. Então, quais são os tipos de caridade que eu posso ter? Eu posso ter uma caridade material, que é uma dádiva representativa de valores materiais. Eu prover alimento, roupa, remédio, dinheiro e outros bens que dependem do recurso financeiro. A esmola é um tipo de caridade material? Sim, é uma caridade material. Tá? E esse tipo de caridade material, ele não envolve nenhum tipo de emoção, mas simplesmente a vontade de ajudar. É uma benevolência, mas sem envolvimento emocional, né? Já a caridade moral, que é um outro tipo de caridade, ela envolve uma relação emocional da pessoa que ajuda com a pessoa que está sendo ajudada. E esse tipo de caridade todos podem praticar, porque ela não custa nada. Ela não custa nada em termos materiais. Então, ela não vai necessitar de recurso financeiro, né? Você não vai necessitar ter um local para atender alguém para poder praticar esse tipo de caridade. Mas ela é a mais difícil da gente exercer, porque ela envolve o sentimento, né? Uma relação da pessoa que ajuda com a pessoa que está sendo ajudada. E ela consiste em suportar um ao outro, né? Em dar atenção, né? E em não dar atenção ao mal proceder de outrem. Ela requer que você tenha uma abnegação para poder praticar, né? Então, é aquela que a gente faz quando a gente dá a mão a uma pessoa que está necessitando. A gente aluga o nosso ouvido, fica lá ouvindo o que a pessoa tem para desabafar, né? Uma convivência de anos, né, com a pessoa, em que você suporta todos os defeitos, mas para você o mais importante é a parte das qualidades e não os defeitos, né? Então, essa é a caridade moral. E a caridade espiritual, que é a terceira, que ela é um pouco mais, ainda exige um pouco mais do que a moral, porque ela exige um certo sacrifício, que é o perdão, né? Então, você sacrifica alguma coisa sua, você vai sacrificar aquele seu orgulho para perdoar a pessoa. A tolerância, a compreensão, a indulgência. E também envolve uma troca de vibrações na prece, que você pode fazer pelos seus inimigos, pelos necessitados, pelos amigos, pelos familiares.
Então, esse tipo de caridade também depende de qualquer um. E esse tipo de caridade, geralmente, é o mais difícil de se perceber, né? Porque uma prece que você faz, ninguém percebe que você fez. Não é visível. É uma coisa mais de recolhimento. É uma caridade que é mais interna, mais interior, né? Então, são esses os tipos de maneira de você exercer a caridade. A caridade dessa terceira, principalmente do terceiro tipo, é muito difícil, impossível sem a fé. Por quê? Porque os impulsos generosos todos têm, mesmo aqueles que não têm religião. Mas como é que ele vai fazer uma prece, né? Se ele não tem uma religião, se ele não tem uma fé. A caridade que é praticada somente com abnegação, com o sacrifício de todo interesse egoístico, somente é inspirada pela fé. Muito difícil, se a pessoa não tem uma crença, dela conseguir ter esse nível de abnegação. Porque a fé ela dá apoio necessário para entender e suportar o sofrimento causado, o sofrimento interior daquele que está praticando essa caridade, que é causado por esse tipo de caridade. Né? Mas a gente tem que entender que Deus nos criou para sermos felizes. E se Deus nos criou para sermos felizes, alguma coisa maior está envolvida nessa relação da caridade com a fé. A gente precisa, para ser feliz, o aperfeiçoamento moral. E para a gente se aperfeiçoar moralmente, a gente precisa estar aqui encarnado, porque é o local onde é mais fácil a gente ajudar os outros e da gente sentir o que os outros sentem, porque a gente tem os órgãos físicos, né, que nos impõem dificuldades, tendências, diferenças, necessidades. Então, é muito difícil da gente poder ter esse aperfeiçoamento moral se não for encarnado, porque a gente não vai ter o auxílio dos sentidos e dos nossos órgãos físicos. Mas, afinal, então, o que isso tem a ver, né, com a fé e a caridade? Vamos ver essa relação. Bom, o exercício da caridade, que o fato de nós estarmos num mundo físico que tem as necessidades, ele impõe esse exercício da caridade. É o lugar onde a gente é mais exposto às dificuldades e é onde a caridade se desperta e é feita com maior facilidade, né? Então, o exercício da caridade, ele acaba ajudando no nosso aperfeiçoamento moral. Quanto mais a gente exercitar a caridade, mais a gente se aperfeiçoa a nível moral. E aqueles 3 tipos de caridade podem ser exercitados enquanto a gente está encarnado. A gente tem os 3 tipos de caridade que a gente pode exercitar. E esse aperfeiçoamento moral, à medida que a gente vai garantindo esse aperfeiçoamento, a gente vai de encontro à felicidade, que é o que Deus quer que nós sejamos. Então, resumindo, a caridade vai nos conduzir à felicidade com o tempo. Como eu pratico a caridade? Primeiro, para eu praticar a caridade, eu tenho que fazer um movimento de dentro, abandonando o meu ego e pensando no próximo. Porque na caridade, eu estou fazendo a caridade a alguém, né? Penso, desejo, ajo e peço em favor do outro. Então, eu tenho que enxergar o outro. Para enxergar o outro, eu tenho que esquecer de mim. Pelo menos por um pouco, né? Um tempo. Silêncio. Paciência e indulgência para com as falhas dos outros. O silêncio é uma caridade. É um tipo de caridade. A compreensão, a cooperação, a ajuda, o respeito, a dignidade são formas de eu agir com caridade.
A caridade, ela não depende do bolso. Eu não preciso de recursos materiais para praticar a caridade. Agora, eu vou passar um filme, um filminho sobre a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, no versículo 1 ao 13, onde ele fala sobre a caridade e a importância da caridade. Então, vamos assistir. Primeira epístola aos Coríntios 13, a excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. Então, depois dessa lição de Paulo, eu acho que a gente não tem mais tantas dúvidas do que a gente tem que fazer, né? É uma questão agora de agir. Então, o nosso recado hoje era esse: que Deus abençoe a todos e que nós possamos vivenciar, mesmo que em confinamento, né, essa caridade. A paz de Jesus esteja com todos vocês.